Você já ouviu alguém dizer: não dá para vender um imóvel financiado só depois que terminar de pagar? Pois é, isso é um mito, porque você pode vender um imóvel mesmo que ele esteja financiado. E hoje eu vou te explicar de forma técnica, jurídica e extremamente clara sobre como você pode vender esse imóvel que você vive e está financiado. Quais são os caminhos para isso, qual é o mais seguro e qual te gera maior retorno financeiro. Tudo com exemplos práticos e com uma história que vai te acompanhar até o final desse vídeo, então presta muita atenção. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque o que você vai aprender agora vale dinheiro de verdade. Então vem comigo, ó. Imagine que você comprou um imóvel financiado, esse apartamento que você mora com a sua esposa. Você mora, paga a parcela todo mês, mas a vida acontece. Você tem um filho e você quer mudar para um imóvel maior. Portanto, você quer vender e quer mudar, quer talvez reinvestir o dinheiro, quer realizar lucro, sei lá. E aí surge a dúvida, se o imóvel está financiado, ele é seu? Ou seja, é possível vendê-lo ou eu devo ficar com ele até terminar de pagar? Tecnicamente, o imóvel não é totalmente seu e eu vou te explicar. O imóvel é seu, mas ele também é do banco, tá? Quando você compra um imóvel fazendo um financiamento imobiliário, esse financiamento ele é uma alienação fiduciária, ou seja, é uma garantia de que o banco, caso você não pague, ele possa ficar com o imóvel. E mais 70% das transações do Brasil acontecem nesse formato aqui. Você pega o financiamento, o imóvel fica em garantia do banco, e você tem a possibilidade de morar no imóvel. Ou seja, o que você tem, na verdade, não é que você é dono do imóvel. Você tem o direito de usar este imóvel. O dono mesmo, no final do dia, é o banco. Tem até um conceito jurídico sobre propriedade resolúvel, mas eu nem vou entrar aqui. É basicamente o que você precisa entender. Você tem direito de usar, reformar, fazer o que você quiser no imóvel. Mas o dono do imóvel, enquanto o financiamento não for pago, é o banco. E é aí que mora a grande questão. Será que, uma vez que é do banco, você pode vender? Pode. Então, mesmo que o imóvel não seja 100% seu, você pode vender. E existe uma forma segura e legal para isso. E eu vou detalhar por completo. Mas primeiro, deixa eu te contar uma história que eu acho que vai deixar tudo mais claro na sua cabeça. Presta bastante atenção nessa história, porque você pode usar esse conceito para a vida real. Imagine que você é um cavaleiro e que você construiu um castelo lá nos tempos medievais. Você tem as chaves, usa o cômodo, mora com a sua família, mas as pedras que sustentam o castelo pertencem ao rei. Enquanto todas as pedras não forem pagas, o castelo ainda é parcialmente do rei, mas você pode utilizá-lo. Ou seja, você pode viver lá, pode melhorar o castelo e pode até negociar, mas não pode simplesmente entregar as chaves sem falar antes com o rei. O imóvel financiado funciona igualzinho. Você tem todo o direito de usar, reformar, gozar, fruir, mas o banco, nesse caso que eu trouxe aqui da história, o rei, tem o domínio da garantia, ou seja, do imóvel. E toda venda precisa ser feita com a anuência do rei, ou seja, do banco. Ou, melhor dizendo, o rei deve aceitar que você vai vender o imóvel para outra pessoa, porque ele precisa, entre aspas, aprovar essa pessoa, ao verificar se ela tem condição de realizar os pagamentos das pedras do castelo, que ainda faltam ser pagas. Então, ele tem que verificar se aquela pessoa que você vai vender tem capacidade para continuar pagando as prestações ou não. E aí que mora a grande similaridade com os financiamentos imobiliários atuais. Trazendo para o mundo real agora, pois eu vou te explicar como vender um imóvel financiado na prática. Tudo começa com duas palavras que são estranhas para quem não é do mundo jurídico: interveniente, quitante. O que é o interveniente quitante? Galera, o interveniente quitante é uma modalidade de quitação ou venda do imóvel muito utilizada por investidores profissionais, imobiliárias, nos leilões. E por mais que você nunca tenha ouvido falar nesse assunto, o interveniente quitante é utilizado em mais de 70% das operações de compra e venda de imóveis. Portanto, é muito mais comum do que você imagina. Mas como é que funciona esse tal interveniente quitante? Presta atenção. Você é proprietário de um imóvel financiado e pode vendê-lo para outras pessoas que queiram comprá-lo. Isso aqui está tudo bem. E aí o que acontece? Esse comprador,
Ele tem duas formas. Ou ele vai te pagar à vista, ou seja, ele tem todo o dinheiro do imóvel e você usa esse dinheiro para quitar o financiamento, ou ele vai se valer de um financiamento. Ou seja, ele vai ter que aprovar um financiamento com o banco dele para conseguir pagar pelo seu imóvel. Se o pagamento é à vista e você, o comprador, faz um contrato de promessa de compra e venda, o comprador quita o seu financiamento com o banco e o que sobrar é o seu lucro. Por outro lado, se for financiado, fica ainda mais simples. Mas eu vou te trazer um exemplo, tá? Você, dono do imóvel, se chama João, tudo bem? E o comprador se chama Lucas. Então, o João, você, tem um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, mas quer vender por qualquer razão. Família cresceu, sei lá. E o Lucas tem interesse em comprar esse imóvel de você, João, mas ele não tem todo o dinheiro à vista. Ele vai pedir um financiamento no Banco Santander, aqui apenas a título de exemplo, porque poderia ser qualquer outro banco. E aí, o que acontece? O Lucas vai no gerente do Santander, mostra o imóvel que ele quer comprar do João. E aí, o gerente, por sua vez, aceita esse imóvel e fala: vou falar com o gerente da Caixa Econômica Federal que a gente vai adquirir esse imóvel. Os bancos trocam notas, informações e, posteriormente, o Banco Santander, ou seja, o banco do Lucas, paga a Caixa Econômica Federal, que é o banco do João. E o Lucas fica com o imóvel e o João fica com o dinheiro da venda, ou o seu lucro, se ele for um investidor em imóveis de leilão. Mas eu tenho um alerta muito, mas muito importante. Isso aqui se chama interveniente quitante. Não existe o chamado repasse de financiamento. Embora muito comum que as pessoas vendam as parcelas do imóvel para outra pessoa, isso não é autorizado por lei. Inclusive, é ilegal vender um imóvel financiado sem a autorização formal do banco. Lembra da historinha do rei? É muito parecida. Ou seja, vender um imóvel financiado sem a formalização é como tentar vender o castelo, escondendo do rei que você quer fazer essa venda. Inclusive, vou colocar uma tabela aqui, ó, vai aparecer na sua tela, com os principais riscos de vender um imóvel financiado sem a formalização adequada. Portanto, galera, fica aqui a dica. Você pode vender um imóvel sim financiado, é super possível e mais de 70% das compras e vendas de imóveis do Brasil são feitas dessa forma e você deve seguir esses padrões que eu trouxe. O interveniente quitante é um instituto que serve para te dar segurança. Segurança para que você possa vender esse imóvel e que esteja cumprindo todos os requisitos legais, ou seja, que o banco esteja autorizando. Porque afinal de contas, pessoal, se o banco não autorizar a venda, você não pode vender o imóvel, tá? E por que ele não autorizaria a venda? Porque às vezes a pessoa que vai comprar não tem capacidade de crédito para pagar esse financiamento dela. Então, sempre que você for vender um imóvel, atente-se. Se você for vender ele financiado, se a pessoa tiver crédito aprovado no banco, tá tudo bem, você consegue vender. Se você for vender à vista, a pessoa tem o dinheiro, você usa o dinheiro para quitar o seu financiamento e o troco é seu. E se você gostou desse conteúdo, se ele foi informativo para você de alguma razão e quer que eu mostre na prática como você pode enriquecer com financiamentos imobiliários, comprando imóveis de leilão com alta rentabilidade e alta segurança, comenta aqui embaixo. Eu quero a simulação, ou seja, quero a simulação. Só comentar aí que fica muito fácil. E se inscreve no canal porque o próximo vídeo será como ganhar dinheiro comprando imóveis financiados e eu te vejo no próximo episódio. Você já ouviu alguém dizer: não dá para vender um imóvel financiado só depois que terminar de pagar? Pois é, isso é um mito, porque você pode vender um imóvel mesmo que ele esteja financiado. O imóvel é seu, mas ele também é do banco, tá? Imagine que você é um cavaleiro e que você construiu um castelo lá nos tempos medievais. Você tem as chaves, usa o cômodo, mora com a sua família, mas as pedras que sustentam o castelo pertencem ao rei. Enquanto todas as pedras não forem pagas, o castelo ainda é parcialmente do rei, mas você pode utilizá-lo. Ou seja, você pode viver lá, pode melhorar o castelo e pode até negociar, mas não pode simplesmente entregar as chaves sem falar antes com o rei. O imóvel financiado funciona igualzinho. Você tem todo o direito de usar, reformar, gozar, fruir, mas o banco, nesse caso que eu trouxe aqui da história, o rei, tem o domínio da garantia, ou seja, do imóvel. E toda venda precisa ser feita com a anuência do rei, ou seja, do banco. Tudo começa com duas palavras que são estranhas para quem não é do mundo jurídico: interveniente,
quitante. O que é o interveniente quitante? Galera, é um instituto que serve para te dar segurança. Segurança para que você possa vender esse imóvel e que esteja cumprindo todos os requisitos legais, ou seja, que o banco esteja autorizando. Porque afinal de contas, pessoal, se o banco não autorizar a venda, você não pode vender o imóvel. Mas eu tenho um alerta muito, mas muito importante. Isso aqui se chama interveniente quitante. Não existe o chamado repasse de financiamento. Inclusive, é ilegal vender um imóvel financiado sem a autorização formal do banco. Lembra da historinha do rei? É muito parecida. Inclusive, vou colocar uma tabela aqui, ó, vai aparecer na sua tela, com os principais riscos de vender um imóvel financiado sem a formalização adequada.